Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui para deixar um vídeo, mais um, para o seu dia a dia, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da família de Deus e de todos aqueles que ouvem, admiram, que gostam de ouvir a palavra do Senhor, porque se sentem bem. Porque de alguma forma a palavra do Senhor lhe acalenta, embora você ainda não tenha tido a revelação plena do Evangelho. Vivemos num mundo, irmãos, que é uma correria só, né? Não temos tempo mais para parar, para pensar, para vivenciar os detalhes, os pequenos momentos da vida que nos traz satisfação e prazer. É uma correria tanta, né? São tantas coisas que precisamos alcançar que não temos tempo para parar, para pensar sobre a vida eterna e a vida espiritual. São muitas as circunstâncias no nosso dia a dia que tentam nos sufocar e aprisionar. Ela nos pressiona e impõe uma rotina, um ritmo de vida que nos faz pensar, muitas vezes, que não temos tempo para nada, nem mesmo para Deus. E é em meio a tudo isso que a ansiedade, o medo, o pecado e a culpa acabam tendo êxito e nos escravizando. A síndrome do pânico, a depressão e tantas outras coisas são grandes males que têm escravizado essa geração. Porém, em Cristo existe liberdade para você e para mim. Não precisamos viver na escravidão, visto que fomos redimidos por Cristo na cruz. Antes éramos escravos, porém, através de Cristo somos feitos filhos de Deus, e isso muda tudo. Por meio de sua obra redentora, Jesus levou sobre si todo o pecado e venceu tudo o que nos escravizava, ressuscitando ao terceiro dia. Logo, porque ele vive, podemos ser livres. Ele, Jesus Cristo, conquistou essa liberdade para todos nós. É preciso você aceitar, você crer, você estudar a Bíblia, ver o que realmente Jesus tem para você. Você não pode viver escravizado do mundo, das circunstâncias. Você não pode viver escravizado debaixo da autoridade humana, onde te oprime. Se liberte. Encontre com Jesus. Aceite suas palavras. Busque o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenha verdadeira liberdade. Deixe de ser preso. Porque você aceita essa escravidão, deixando com que tantas coisas inundem a sua mente e faça com que você se torne um prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Seja livre do medo. Olha bem, em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, a palavra nos afirma que no amor não existe medo. Deus é amor e nos ama incondicionalmente. Ele provou isso morrendo em nosso lugar. Veja João, o Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 13. Existe maior prova de amor do que essa? Tal entendimento precisa ser vivo em nosso coração. Eu sou amado por Deus. Eu tenho um pai que me ama. Eu sou filho, não um escravo. Lê Romanos, capítulo 8, versículo 15, e você vai perceber isso. A afirmação sobre a minha identidade e o entendimento de que sou filho sendo desenvolvidos em mim trazem a segurança que preciso para que o medo não me escravize. Talvez, quando criança, durante a noite, tinha medo de algo. E você? Corria para o seu pai? Isso porque com ele você se sentia seguro, não é verdade? Então, agora você adulto tem medo?
não pode mais correr para o colo do seu pai, corra para Deus. Nele você estará sempre seguro. Leia o Salmo 23, versículo 4, ou todo o Salmo, e observe o que ali está escrito. A liberdade que Cristo nos traz, ela é completa, mas atinge alguns pontos. Eu acabei de falar da liberdade do medo, ser livre do medo a qual o mundo hoje nos impõe. Mas existe também a liberdade da ansiedade. Você está ansioso? Está preocupado com o dia de amanhã? Com o que pode acontecer? A Bíblia nos dá também receitas e dicas para nos livrar desta ansiedade. Quando entendemos que Ele é Senhor sobre tudo e todos, que nada foge ao controle de suas mãos e lhe entregamos a nossa vida, as incertezas e a ansiedade não nos escravizam mais. Entregue seus sonhos, seus planos a Deus e descanse nele. Tem um texto em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que fala muito bem disso. Leia. Pois o Senhor nos garante que nada nos faltará. Ele é o bom pastor e cuida de nós. Veja o Salmo tão conhecido, Salmo 23. Leia para você entender isso. Por isso não precisamos andar mais ansiosos, mas aprender a confiar de fato nele, pois os planos e os pensamentos do Pai são muito mais altos que os nossos. Seja livre da ansiedade. Seja livre da ansiedade. Confie no Senhor, ore, peça a Deus, pergunte a Ele o que você deve fazer para ser livre dessa ansiedade que toma conta do seu coração. A vinda de Cristo nos traz liberdade também do pecado. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a liberdade que você precisa, meu querido. Presta atenção. Seja livre do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Romanos capítulo 3, 23. Diz que todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. No Éden, o homem pecou. E um abismo chamado pecado o afastou de Deus. Porém, Cristo vem e resolve o problema do pecado, conectando-nos de volta a Deus. A cruz é a ponte sobre este abismo. Você se acha muito pecador? A sua consciência está pesada de tantas coisas erradas que você faz? Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A cruz é a ponte que te leva a Deus e te traz a paz. Na cruz, Cristo se fez maldições em nosso lugar e sua obra nos resgatou das trevas. Leia Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, você vê isso. Ele pagou a dívida que era nossa e nos perdoou. Não precisamos mais ser escravos do pecado. Leia Romanos 6,6 para ter essa certeza. Mas sim, morrer para a nossa carne e viver para Deus. Porque nós não fomos chamados, irmãos, para ser escravo do pecado. Nós não fomos chamados para isso. Mas sim, morrer para a nossa carne e viver para Deus. Ter novas atitudes. Atitudes essas que mostram frutos de arrependimento e de uma vida que reflete o Cristo que habita em nós. Cristo habita em você? Tenha novas atitudes. Pense direitinho, faça uma retrospectiva, faça uma análise, uma autoanálise e veja como são as suas atitudes. E se for preciso mudar, mude. Mas sozinho você não consegue. Dificilmente sozinho você vai conseguir. É necessário que você recorra a Deus, a Jesus Cristo,
e ao Espírito Santo, pedindo para que eles lhe ajude, para que ele lhe dê força, para que você possa mudar suas atitudes, dar fruto digno de arrependimento, para que tenha uma vida que reflete o Cristo que habita em você. Deus tem vida plena para cada um de nós, sabia? Leia lá João capítulo 10, versículo 10, e você vai perceber isso. À medida que caminhamos com Ele, e é coisa maravilhosa caminhar com Cristo, somos transformados e podemos andar em liberdade. Liberdade. Porque o pecado ele não tem mais poder. Se ele não tem poder, o poder agora está em mim, de dominá-lo. Eu vou fazer a hora que eu quero. E muitas das vezes faço como uma fuga, cometo um pecado, achando que é uma fuga de um problema, e aí termino criando outro problema. Você faz isso, eu faço isso às vezes. A gente comete um pecado para encobrir outro, achando que é uma fuga. Essa liberdade é falsa. Domine-se, tenha domínio próprio, se controle, tenha equilíbrio. Precisamos desenvolver o entendimento daquilo que nós somos nele, em Cristo. Não só em nós mesmos. Você precisa se conhecer. Diz o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas você precisa lhe conhecer em Cristo. Imitar a Cristo. Tomar suas palavras e pô-la em prática. Para você provar o quanto Deus é bom. A palavra afirma que o Senhor nos declara justo, e essa justiça vem sobre nós quando confiamos em sua obra redentora. Quando você confia que realmente Cristo morreu por você para resgatar você do pecado, você tem que confiar. Você precisa confiar. Precisamos entender isto. Não somos pecadores lutando para ser justos, não. Porque Paulo disse, não há um justo sequer. Antes somos justos que confiam na graça de Deus e no seu sacrifício. É por isso que eu posso dizer que sou justo. Porque eu confio na graça de Deus, que é o favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele fez por mim. Ele deu seu Filho em sacrifício, em morte de cruz, para me dar a vitória. Para ser vitorioso nessa vida. Por isso, eu não me deixo ser derrotado. Não, eu não desisto. Por mais que a vida tente me pôr para baixo, a correria do dia a dia, aquilo que o mundo nos oferece, que nos escraviza, logo lembro do sacrifício de Cristo. Que uma de suas características foi nos trazer liberdade para viver. Você está sentenciado a viver, você tem que viver. Você não pode se deixar vencer, certo? Como eu estava dizendo, antes somos justos que confiam na graça de Deus e no seu sacrifício. Justos que procuram conhecer a Jesus e deixam-se transformar por Ele, entendendo que o pecado não pode nos escravizar mais. Jesus já venceu o pecado e a morte na cruz. Confiando nisso, podemos seguir livres do pecado. Não estou dizendo que você não peca, eu não peco. Nós pecamos, mas agora temos o poder. Nós podemos refrear nossos impulsos, nossos desejos. Você pode, em Cristo Jesus. Você tem que estar em Cristo, em sua palavra, confiante, consciente do que Ele fez por você. Caso contrário, meu amigo, eu tenho uma má notícia. Você pode ser vencido pelo pecado. E as consequências são terríveis. Eu sei disso porque hoje eu tenho a idade
experiência suficiente para lhe dizer que eu já provei das consequências do pecado. E elas são terríveis, terríveis. Agora, eu vou deixar alguns versículos aqui para você que é curioso, é estudante, é esforçado, é dedicado, onde você vai encontrar na Bíblia palavras de motivação para vencer. Uma vez que você entende que é livre, existe na palavra de Deus inúmeros versículos e palavras que te ajudará nessa luta do dia a dia, nessa briga entre a carne e o espírito, entre o interior e o exterior. O eu interior luta contra o eu exterior, onde você quer fazer o bem, mas não consegue. E o mal que você não quer fazer, termina você fazendo. Não é assim? Você que é consciente, você que quer ter uma vida livre, muitas das vezes não consegue, por causa do pecado que habita em nós. Mas veja o que é que a Bíblia, a palavra do Senhor fala em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei, diz o Senhor. Isaías 41:10. Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protege. Salmo 23:4. Primeira carta de João, ali no finalzinho do Novo Testamento, 1 João capítulo 4:18, ele diz: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Experimente, meu querido, o amor divino, o amor do Pai, o amor do nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou Ele em nosso lugar para pagar a nossa dívida, o nosso pecado. Não tenha medo, mas prove do amor de Deus. Pergunto, você tem colocado diante de Deus os seus temores? Para quem corre nos momentos de medo? Hein? A quem você recorre quando está com medo? Você recorre a um parente? Você recorre a um profissional da área? Você recorre a um personagem, um ídolo? Você recorre aos programas televisivos? A quem você recorre? Você recorre a quem quando você está com medo? Você tem confiado o suficiente em Deus? Como você demonstra isso? O que tem o impedido de andar em liberdade? Hein? O que é que tem impedido você de andar em liberdade? Seria a correria em busca daquele sonho material, que é ter aquele carro dos sonhos, a casa dos sonhos, aquele sítio dos seus sonhos, a roupa dos seus sonhos? Seria essas coisas que têm impedido você de ver a liberdade que há em Deus, em Cristo? A busca pelos bens materiais é isso? É isso que está fazendo com que você seja escravo e perca a liberdade que Deus te deu? Em nome de Jesus Cristo, meu querido, abra os seus olhos, permita com que Deus toque o seu coração e mostre a você a plena liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido, eu desejo a você
Que Deus tire as escamas dos seus olhos, que Deus ilumine a sua mente e que você possa ver a liberdade que há em Cristo Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.